Oiê, tudo bem? Quero falar com vocês sobre a hipnoterapia. A hipnose é uma ferramenta utilizada na terapia e foi algo que realmente me ajudou muito, em muitos sentidos. Primeiro porque eu descobri que na minha primeira infância, né, foram vários downloads que eu fui fazendo na minha vida e que aquilo foi reprogramando a minha mente de certa forma, e essas reprogramações mudaram o meu comportamento, a maneira como eu via, né, a vida, a maneira como eu me senti em relação às coisas. E a partir do momento que a gente entende que a nossa mente ela é extremamente poderosa e que a gente tem o poder para mudar e ressignificar. Quando eu falo mudar, não significa que eu consigo mudar o que aconteceu no meu passado. Por exemplo, meu pai morreu, eu tinha 10 anos de idade. Isso para uma menina que estava com a mãe hospitalizada, com os irmãos menores. O que eu senti naquele momento, né? Uma sensação de abandono, de tristeza e ao mesmo tempo de decepção, muita decepção, porque até então eu não sabia que nós tínhamos mais 6 irmãos. Então no velório do meu pai eu conheci mais 6 irmãos, eu não sabia que meu pai tinha uma outra mulher. Então isso tudo fez com que uma menina de 10 anos se sentisse abandonada, esquecida, enganada. Me senti muito enganada porque eu tinha uma visão do meu pai, que ele era o meu herói, né? E eu cresci com essa decepção. Eu cresci sentindo muita mágoa do meu pai, muita mágoa do meu pai. E era um sentimento ambíguo, assim, sabe? Porque ao mesmo tempo eu lembrava, né, ele me chamava de Silvaninha, eu tinha um ciúmes do meu pai que era absolutamente doentio. E era uma coisa muito ruim, assim, os ciúmes que eu tinha, porque era uma coisa... Eu me sentia tão pertencente ao meu pai, eu via ele como meu herói, e de repente quando você descobre que teu herói não é teu herói, e morre, e você se sente sozinha... Eu me senti muito sozinha aos 10 anos de idade. Mas tudo que eu passei na minha infância, tudo que eu senti, fez com que eu me tornasse adulta, insegura, achando que as pessoas iam me abandonar. Enfim, eu comecei a ter comportamentos, né, que hoje eu consigo entender porque eles foram transformados, eles foram ressignificados. Se você perguntar hoje o que você sente pelo seu pai, eu não sinto raiva, eu não sinto ódio, eu não sinto rancor, eu não sinto tristeza, né? Eu consegui perdoar, né? Aí você fala, mas a pessoa já morreu. Não tem problema, para sua mente, a mente ela não sabe o que é real do que é imaginário. Então, a partir do momento que você perdoa, você fecha os olhos e se entrega naquele processo, e de fato você perdoa. É como se a pessoa estivesse ali na tua frente, é libertador isso. Então, quando eu passei pelo processo da terapia, da hipnoterapia, onde eu tive que tirar muitos lixos da minha vida, deu um up, assim, sabe? Muita coisa mudou em mim. Muita coisa ainda tá mudando, né? Porque foram tantos anos tendo comportamentos e pensamentos e sentimentos, e com a morte da minha mãe, como eu te falei, em seguida eu tive o câncer, né, que foi de fato uma questão emocional, que na verdade foi só a gota d'água para tudo aquilo que eu já vinha sentindo, pensando e agindo e tudo mais, de forma inconsciente, né, porque a gente faz as coisas de forma inconsciente, e todo aquele sofrimento estava dentro do meu subconsciente. Hoje eu entendo claramente isso, porque hoje eu ajudo outras pessoas a superarem, né, a enfrentarem os seus demônios, a se livrarem dos seus lixos e a ressignificar a vida. Então, hoje eu consigo entender todo o processo que eu passei, tudo que eu tive que viver para conseguir ajudar pessoas, né? Então,
A hipnoterapia, ela foi e é, para mim, a minha razão de viver hoje, porque eu vejo o como é importante a gente poder ajudar pessoas que estão sofrendo, né? E depois dessa pandemia, a gente sabe que tem muito mais pessoas aí sofrendo com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, e muitas vezes essa sensação, aquilo que ela está vivendo agora, nesse momento, essa ansiedade, essa depressão, muitas vezes começou lá na infância. Né? E a pessoa não se dá conta disso, ela não sabe, conscientemente a gente não consegue descobrir que todas essas nossas atitudes, essas nossas ações e comportamentos, elas começaram lá atrás, né? Você tem que passar pelo processo da hipnoterapia, muitas coisas que estavam aqui, ó, escondidas, que estavam aqui, que eu não me lembrava, que vieram à tona, e que você vai limpando tudo isso, transformando tudo isso, faz com que a gente tenha uma vida nova, né? Então não dá para mudar o passado, não dá, mas dá para você mudar a forma como você se sente em relação ao passado. Isso muda todo o teu presente e futuro. Isso muda completamente a tua forma de agir, de pensar, de sentir, etc e tal, né? Então o que eu quero dizer para vocês, se tiverem oportunidade de passar pela experiência, passem pela experiência, porque todo mundo deveria passar pelo processo de hipnoterapia, porque é no processo da hipnoterapia que você consegue limpar muitas coisas e você fala assim, nossa, eu não sabia que o comportamento X que eu tinha era por causa disso, nossa, eu não lembrava de tal acontecimento, agora eu entendo. E aí você muda tudo isso, né? Quem quiser entrar em contato comigo, eu atendo online, eu atendo presencialmente também. Eu acho que o autoconhecimento, porque o que a hipnose traz exatamente é isso, é autoconhecimento. Quando você tem um conhecimento de quem você é, de onde você veio, quem é você, para onde você está indo, fica tudo tão mais claro, né? Eu às vezes atendo pessoas que falam assim, mas eu não sei o que eu quero da minha vida. E aí quando você faz o processo da hipnose, você descobre que ela não sabe realmente, porque aconteceram coisas lá no passado que deixaram com que ela fez com que ela vivesse aprisionada, né? E essa prisão estagnou a mente de uma forma que ela não sabe o que ela quer da vida. E aí, a partir do momento que você passa pelo processo, você se liberta disso. Fica tudo muito claro, assim, descortina, sabe? Sabe quando tua visão... Algumas passagens bíblicas hoje eu entendo claramente que Jesus estava falando exatamente disso. Hoje, assim, eu fiz teologia e eu vivi tantos anos dentro da igreja, mas hoje a palavra de Deus para mim ela é muito clara, porque Deus me deu uma mente incrível e maravilhosa e que eu não sabia usar e que a responsabilidade é minha. Eu sou obrigada a buscar o autoconhecimento, né? Eu tenho que fazer, isso é um papel meu, isso não é Deus. Tá? Ele já te deu a sua mente, ele já te deu a sua vida. O resto agora é com você. Então, a partir do momento que eu entendi isso, e eu entendi que Jesus nos ensina a utilizar o poder da nossa mente, ele falou que nós faremos coisas ainda maiores, e é verdade. Hoje eu vejo, quando eu estou atendendo pessoas, quando as pessoas me dão um feedback de Sil, eu sou outra pessoa, Silvana, melhorei, hoje eu não tenho mais isso, hoje eu não sofro mais por causa disso, hoje eu não... Né? Aí a gente fica achando que é tudo tipo num passe de mágicas, que é tudo num milagre. Não é, gente, não é. Não é. É através do teu autoconhecimento, é através do poder da sua mente. É através de um terapeuta competente que conhece a hipnose, que vai te fazer viver um processo libertador, que você vai ver o quão maravilhosa a sua vida é. Isso não significa que nunca mais você vai ter problema na vida. Os problemas vão continuar existindo, mas a forma como você vai lidar com eles vai ser muito mais leve. Você não vai sofrer, você não vai se desesperar, você não vai se trancafiar em casa, você não vai querer se matar, sabe? Você não vai ficar querendo beber, usar droga. É libertador isso. É libertador. Então, a hipnoterapia, para mim, hoje, ela é algo que eu acho que, assim, a hipnose deveria ser ensinada na escola. Auto-hipnose,
Se fosse possível isso, nós não teríamos hoje tantos adultos sofrendo, e sofrendo mesmo, muito. Que aquilo para eles é, né, quando você fala assim, ah, nossa, eu não consigo sair de casa, tô em depressão, não consigo sair da cama. Você fala, meu, mas você tem uma puta casa bonita, tem carrão, né? Como assim, né? Tua vida é tão linda, tão maravilhosa, como assim tá em depressão? Pois é, tá em depressão independente de ter dinheiro ou não, independente de ter casão ou não, sabe? Aí quando você vai mergulhar na história dessa pessoa, você vê as coisas que ela viveu lá atrás, no passado, aquela depressão se instalou com sucesso, porque a nossa mente tem o objetivo de nos proteger, ela tá ali para nos proteger, o objetivo é esse. Então aquela pessoa sofreu com um, se decepcionou com o outro, sofreu aqui, sofreu ali, o que a mente faz? Ah, então tá, então todas as vezes que ela sai para fora, que ela vai pro trabalho, ela se decepciona, toda vez que ela encontra pessoas, ela se magoa, todas as vezes que ela encontra fulano, ciclano, ela se magoa. Então vamos fazer o seguinte, a mente faz assim, né, para nos proteger. Não sai mais de casa. Fica na cama, porque assim você não vê pessoas, você não tem que passar de novo por isso, sofrer de novo por isso. Então, a gente vai te proteger como? Pronto, a partir de hoje você vai estar em depressão. E assim você não vai ter que sair mais para lidar com pessoas. Se você não lida com pessoas, você não sofre. Então, a depressão ela se instala dessa forma. De uma forma muito sutil. Vai acontecendo uma coisinha aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Veja, não tem nada a ver com ter carrão ou não, ter casão ou não, ter dinheiro ou não. É a forma como a pessoa se sente com as coisas que acontecem na vida dela. É a forma como ela aprendeu a lidar com aquilo. Aí você tem que fazer a pessoa desaprender e aprender uma nova estratégia. Ela tem que aprender um novo jeito de viver, de encarar as coisas, de limpar as coisas do passado, para não ter mais esse problema com depressão. Tá? Então, essa é uma situação. Eu atendi uma senhora que queria parar de fumar. E ela não sabia quando exatamente ela tinha começado a fumar. Ela fazia medicina e na regressão, né, que a gente tem que fazer a regressão com a pessoa, a gente descobriu um momento em que ela viu um menino chegando no PS e ela não se sentiu competente para atender o menino, achando que o menino ia morrer. Ela ficou muito nervosa, ela saiu do PS, encontrou um colega que estava do outro lado da rua fumando e pediu um cigarro para ele. Foi daí que ela começou a fumar. Porque ela se sentiu incompetente, se sentiu incapaz de ajudar aquele menino. Achou que ela não era competente. Tanto é que alguns anos depois ela abandonou a medicina. Entende? Mas ela continuou fumando. Porque ela não se sentia competente de fazer aquilo, de ajudar pessoas. E daí, no momento que a gente ressignifica essa causa e volta lá no passado e faz com que ela enxergue que existem uma série de situações que podem ser transformadas, ela simplesmente viu que o cigarro não era importante para ela naquele momento, que ela não precisava pedir um cigarro para o amigo dela, para o colega dela de trabalho, e tudo aquilo foi... Parece meio mágica, mas não é, gente. É só a pessoa passando pelo processo para ela entender. Né? Então, assim, existem casos e casos, mas onde eu quero chegar com isso é a nossa mente é poderosa. A nossa mente, ela é incrível, a gente precisa aprender a usar. E para você aprender a usar, você tem que fazer meditação, você tem que fazer autoconhecimento, você tem que, se você estiver enfrentando algum problema, tem sim que procurar por um hipnoterapeuta. Porque só terapia é importante, psicólogo é importante, psiquiatra é importante. Se você estiver tomando medicação, não significa que você vai simplesmente abandonar tudo. Passou por um processo da hipnoterapia. Não, volte lá no seu psiquiatra, veja como você está. E é ele quem vai dizer se você vai continuar tomando medicamento ou não. Né? Então, assim, a hipnoterapia, ela te liberta de muitos e muitos sofrimentos, de muitas cargas emocionais que você durante anos carregou aquilo nas costas e muitas vezes você entende que era sem necessidade. E quando você se desfaz desse peso, quando você se desfaz dessa carga, quando você joga todos esses lixos emocionais, você passa a ter uma vida mais leve e tranquila. E isso influencia diretamente na sua saúde, diretamente na sua saúde. Então, por isso que a gente vê muitas pessoas que são curadas emocionalmente,
emocionalmente, serem curadas de câncer, serem curadas de, sabe, de tantas doenças aí, porque passaram pelo processo de limpeza geral da alma, das emoções, entende? Então, se você estiver sofrendo hoje, busque ajuda, passe pela experiência da hipnose, passe pela experiência, procure um profissional competente que vai te ajudar nesse processo e veja a transformação de vida que você vai ter. Veja a transformação de vida que você vai ter. É tipo miojo em 3 minutos, pá, abriu o olho, já tudo vira um milagre. Não é assim, ele é gradativo, mas ele é rápido, ele é muito rápido. E isso só depende de você. Toda essa mudança só depende de você. Então busque ajuda, tá bom? Se precisar de mais informações, eu vou deixar as informações aqui embaixo. Se quiser entrar em contato comigo, fique à vontade. Eu atendo online, presencialmente, e eu tenho certeza que a hipnose, a auto-hipnose, a hipnoterapia vai mudar a sua vida como mudou a minha, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus. Compartilhe esse vídeo, tá bom? Eu tenho certeza que tem pessoas que precisam desse vídeo para virarem a chavinha das suas vidas, tá? Beijo, fiquem com Deus.